Nem mais quiser vir mais pra cá. Essa mesa tá ligado? Boa noite a todos, boa noite, nobres pares. Está aberta a reunião da mesa diretora para discutir sobre o projeto de resolução número 1 de 2018, que cria a Tribuna Livre na Câmara Municipal de Dois Córregos. Inicialmente, eu vou pedir para que seja feita a leitura do projeto. E como tem bastante coisa para a gente ler tudo, nós vamos dividindo as leituras. Só pode começar a leitura. Projeto de resolução número 1 de 2018, janeiro de 2018, cria Tribuna Livre na Câmara Municipal de Dois Córregos. Artigo 1º. Fica criada na Câmara Municipal de Dois Córregos a Tribuna Livre. Artigo 2º. O uso da tribuna por pessoa não integrante da Câmara Municipal será facultado após o término da explicação pessoal durante as sessões ordinárias. Artigo 3º. Para fazer uso da Tribuna Livre, é preciso atender às seguintes exigências. Parágrafo 1º. Comprovar seu eleitor no município. Comprovar ser eleitor no município. Segundo, proceder à inscrição por requerimento protocolado na Secretaria da Câmara Municipal, com antecedência mínima de 48 horas de cada sessão ordinária. Terceiro, a Tribuna Livre poderá ser usada para exposição de matéria de caráter geral, que, direta ou indiretamente, diga respeito ao município. Parágrafo único. Os inscritos serão notificados pessoalmente, pela Secretaria da Câmara Municipal, da data em que poderão usar a tribuna, de acordo com a ordem de inscrição. A presidência da Câmara Municipal poderá indeferir o uso da tribuna quando a matéria não disser respeito diretamente ou indiretamente ao município, a matéria tiver conteúdo político, ideológico ou versar sobre questões exclusivamente pessoais. Nos casos de dúvida ou indeferimento pela presidência, caberá às comissões de ética e decoro parlamentar, se constituída, e de justiça e redação, se pronunciar a respeito. Segundo, a decisão das comissões será soberana, mas, em caso de divergência, a matéria será submetida a plenário para ser deliberada sobre o quórum de maioria simples. Parágrafo 3º. Sendo aprovado pelo plenário o uso da tribuna, o munícipe fará na sessão. Artigo 5º. Ficará sem efeito a inscrição no caso de ausência da pessoa chamada, que não poderá ocupar a tribuna, a não ser mediante nova inscrição. Artigo 6º. Encerrada a explicação pessoal, o secretário procederá à chamada das pessoas inscritas para ocupar a tribuna livre, nunca excedendo 3 oradores por sessão. Parágrafo único. O presidente da Câmara designará um dos vereadores para recepcioná-lo, indicando os seus respectivos lugares. Artigo 7º. A pessoa que ocupar a tribuna poderá usar a palavra pelo prazo máximo de 10 minutos. Artigo 1º. O orador responderá pelos conceitos que emitir, mas deverá usar a palavra em termos compatíveis com a dignidade da Câmara, obedecendo às restrições impostas pela mesa. Artigo 2º. A mesa poderá cassar a palavra do orador que se expressar com linguagem própria, cometendo abuso ou desrespeito à Câmara ou às autoridades constituídas. Parágrafo 3º. A exposição do orador poderá ser entregue à mesa por escrito para efeito de encaminhamento a quem de direito a critério do presidente. 4º. O orador não poderá ser aparteado. 5º. O vereador que se sentir ofendido e desrespeitado por qualquer declaração poderá provocar a intervenção da mesa. 8º. O orador somente poderá voltar a fazer uso da palavra na tribuna livre mediante nova inscrição, transcorrido o interstício mínimo de 30 dias. Artigo 9º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. A primeira reunião dessa mesa sobre o referido projeto de lei, projeto de resolução, foi realizada no dia 26 de fevereiro e
o parecer da mesa diretora nessa ocasião foi o seguinte. Trata-se de projeto de resolução que cria a tribuna livre na Câmara Municipal de Dois Córregos. O projeto segue as determinações da Lei Complementar número 95/98, quanto ao aspecto legal, em conformidade com o regimento interno dessa Casa, existem pontos a serem discutidos. Cito entre eles a inobservância ao artigo 105, parágrafo 2º do regimento interno dessa Casa, no artigo 2º do presente projeto. Esclareço que sou a favor do presente projeto e foi de excelente iniciativa a sua proposição, mas existem pontos a serem corrigidos ou modificados. Diante do exposto, é inviável o prosseguimento do projeto sem a devida análise jurídica. Sendo assim, encaminho o presente projeto para o Departamento Jurídico desta Casa de Leis analisar e proferir posicionamento em relação à desobediência ao nosso regimento interno. Na ocasião, todos os membros desta mesa assinaram junto comigo, que sou o relator do projeto, o parecer. Então, no dia 26 de fevereiro, foi encaminhado, foi solicitado que fosse feita uma análise jurídica do projeto. Agora eu vou pedir para que o vereador Maurício, então, faça a leitura do parecer do jurídico. Parecer jurídico número 1 de 2018. Data 7/6/2018. Direito público, direito constitucional, separação dos poderes, organização interna do poder legislativo, possibilidade de instituição de tribuna livre, deliberação interna, corporis, espécie legislativa. Resolução. Contrariedade pontual ao regimento interno. Observações pertinentes da Lei Complementar número 95 de 1998. Procedimentos sem vícios insanáveis aparentes. Adequação mediante emenda parlamentar. Trata-se de consulta formulada pela Presidência da Câmara Municipal de Dois Córregos, mediante ofício número 11 de 2018, sobre os aspectos regimentais, nos exatos termos do parecer da mesa diretora, ao projeto de resolução número 1 de 2018, que cria a tribuna livre na Câmara Municipal de Dois Córregos, de autoria do vereador Edson Rinaldo Espírito. É o relatório. Decorrente da harmonia e da independência inerentes do princípio da separação dos poderes, o Poder Legislativo é livre para se auto-organizar, nos exatos termos da Constituição Federal de 1988. No mesmo sentido, a Constituição do Estado de São Paulo e ainda a Lei Orgânica Municipal. Por conseguinte, o Legislativo, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, tem o poder e dever de dispor sobre sua organização, administração e funcionamento. Por óbvio, deve respeitar e fazer prevalecer os princípios constitucionais, bem como obedecer às normas disciplinadoras da repartição de competências e as normas de reprodução obrigatória, atinentes ao princípio da simetria. Nesse sentido, a norma do artigo 29, caput, e do artigo 144, caput, respectivamente das Constituições Federal e Estadual. Até aqui nós vimos que ficou claro, então, já nessa primeira análise do jurídico, que cabe apenas a esta Casa de Leis legislar sobre o projeto em questão. Então, ele cita todas aí as menções à Constituição do Estado, Constituição Federal. Então, é exclusividade desta Casa de Leis decidir sobre o assunto. Prosseguindo. Obedecidas, pois, as diretrizes gerais relativas ao processo legislativo, tais como, entre outras, espécie de proposituras, regras de iniciativa e quórum de votação. No mais, o Poder Legislativo Municipal pode dispor discricionariamente em consonância com os imperativos e com as peculiaridades locais. Em suma, as câmaras municipais devem elaborar seu regimento interno e demais normas internas corpores de acordo com que oportuna e convenientemente servir ao pleno exercício do mandato popular. A criação e a disciplina da tribuna livre, portanto, é inquestionavelmente matéria de ordem interna. Sendo assim, a normatização deve ocorrer por resolução, tal como o regimento interno. Logo, a tribuna livre pode ser criada e positivada no próprio regimento interno da Câmara Municipal, melhor, inclusive, que assim o fosse. Todavia, nada impede a edição de resolução específica, desde que mediante o devido cuidado em não afrontar as normas regimentais vigentes.
ou caso haja conflito de normas, que estas sejam devidamente alteradas ou derrogadas. Em específico, a mesa diretora da Câmara, a qual é regimentalmente imbuída de opinar sobre projetos de resolução que modifiquem ou possam modificar o regimento interno, exarou o parecer em que suscita possível ofensa ao artigo 105, parágrafo 2 do regimento interno, posto que o exercício da tribuna livre dar-se-ia após a explicação pessoal. Conquanto haja margem para discussão, o argumento é consistente. O projeto de resolução número 1 de 2018, ao disciplinar em seu artigo 2º que o exercício da tribuna livre seria facultado após a explicação pessoal, em tese, contraria a norma do artigo supracitado. Poderia até ensejar derrogação tácita, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Porém, nesse contexto, melhor adequar a redação da propositura, evitando-se dubiedades. Ou altera-se ou derroga-se a norma do regimento interno, ou modifica-se a redação do projeto de resolução número 1 de 2018, através de emenda parlamentar. Esta última opção talvez seja mais simples e pertinente. No mais, não se vislumbram vícios insanáveis. Frisa-se apenas a atenção à norma do artigo 73 da Lei Nacional, número 9.504, de 1997, isto é, a tribuna livre não pode jamais ser utilizada como palanque político partidário, em época de campanhas eleitorais, a ponto de afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos a pleito eleitoral. Nesse sentido, o requerimento de utilização da tribuna deve ser indeferido ou, se o caso, sua utilização interrompida sempre que houver o risco de seu uso comprometer a rigidez de uma eleição. Por fim, considerando-se as normas da Lei Complementar Nacional número 95 de 1998, sobretudo os artigos 9º, caput e 11, seria mais adequado o aprimoramento da redação do artigo 9º do projeto de resolução, mediante emendas parlamentares, sob responsabilidade primordial da Comissão de Justiça e Redação. Ocorre que não é aconselhável que um artigo discipline mais de um assunto, como no caso cláusula de vigência e de revogação. E quanto a esta, inclusive, tem-se que é vedada a revogação genérica. Se for o caso, a revogação há de ser expressa. É o parecer, submete-se doravante à apreciação sobre o viés político. Alguns dos colegas têm alguma questão a abordar em relação ao parecer? Bom, eu acho que ficou claro, né, que é de atribuição exclusiva desta Casa de Leis deliberar sobre o assunto. Também ficou claro que existe, né, umas questões ali que afrontam ao regimento interno desta Casa. Então, indo para o projeto agora em questão, eu fiz alguns apontamentos, né, que precisariam de correção. O primeiro, que já foi o motivo de ser solicitada a análise jurídica, está no artigo 2º, onde diz: o uso da tribuna por pessoa não integrante da Câmara Municipal será facultado após o término da explicação pessoal. Aí, aqui nesse artigo, é onde já tem o primeiro afronta ao regimento interno, então que carece de uma nova redação. E sugiro eu que seja dentro do expediente, como acontece dentro da maioria das câmaras onde existe a tribuna livre, o cidadão vem fazer a sua reclamação, o seu elogio, a sua crítica, o que for, né? E depois o vereador tem a oportunidade de falar, de comentar, né, sobre o que o cidadão trouxe. Porque até se ficar na forma que está no artigo 2º do projeto, o cidadão vai ser o último a falar. Então, ele vem, no final da sessão ele vai falar e vai ser encerrada a sessão, né? Porque os vereadores já tiveram a oportunidade de falar. Então, eu acho que no artigo 2º é necessária uma nova redação. Vocês concordam? Porque, no caso, então, se eles vão falar antes da nossa explicação pessoal, acabou a sessão, abre a tribuna livre, para cada 3 pessoas, só para 3 pessoas a 10 minutos, teria então, se 3 pessoas, seriam 30 minutos. A gente teria esses 30 minutos para as pessoas que se inscreveram e depois nós faríamos mais 10 minutos cada um. É isso?
Não é isso que traz no projeto de lei. O nosso regimento interno deixa claro que após a explicação pessoal se encerra a sessão. Mas se no caso, né, do projeto, o que eu sugiro é que se faça uma adequação ao artigo 2º, para que a pessoa que usa a tribuna livre durante o expediente. Para que depois todos os vereadores possam... 3 pessoas, cada uma 10 minutos, vai acrescentar 30 minutos. Isso é outro apontamento que eu tenho para fazer. Então, eu acho que no artigo 2º, né, fica claro que precisa dessa nova redação. Então, uma pessoa precisava vir antes, durante o dia, no expediente? Não, a pessoa ela vai usar a tribuna livre na sessão, mas dentro do horário do expediente, né? Não após a fala dos vereadores. Porque senão depois nós não temos mais, né? No caso, apenas o presidente teria a oportunidade de falar alguma coisa sobre o que foi apresentado na tribuna. Mas isso já ia ser já de cara, assim, já no início? Era a pessoa? Fica dentro do expediente. O expediente vai até a parte das indicações. Então, dentro disso, a gente colocaria dentro do expediente a tribuna livre. Não sei se todos concordam. Concordo. Tudo bem. Sugestão? Então, alguém pode fazer as anotações? Então, a primeira nova redação deve ser feita no artigo 2º. Né? Mudando, né, o uso da tribuna livre será nas sessões ordinárias durante o expediente. Aí só falta definir quando vai ser. Se vai ser depois da indicação, depois do... Sendo dentro do expediente. Acho que depois das indicações, acho que ficaria até bom. No artigo 3º, para fazer uso da tribuna livre é preciso atender as seguintes exigências. Inciso 1, comprovar ser eleitor do município. Eu acho que é desnecessário isso, eu já fiz uso de tribuna em câmaras de outros municípios, eu usei a tribuna. A tribuna também é usada quando você quer alguém para defender um projeto de lei de sua autoria. E eu já fiz isso, usei a tribuna para defender projetos de lei de colegas vereadores em outras cidades. Então, eu acho que não é necessário ser eleitor no município. Então, eu sugiro que seja, né, retirado esse inciso 1º do artigo 3º. Não sei se a maioria também concorda. Não sei qual que é o pensamento seu. Não vejo problema nenhum ser aberto para ele vai se inscrever, vai falar o tema, nós vamos avaliar, né? Então, não há problema. Eu não acho problema. Você acha problema que não seja munícipe que vote aqui? Seria só para nós, seria só para o pessoal de Dois Passos que vota em Dois Passos? Eu daria, por exemplo, um cara de Jaú vem aqui, sabe que tem um projeto sobre, por exemplo... Ele pode ser até convidado por um vereador, né, para fazer o uso da tribuna. Não, tudo bem. Então, no caso... Tudo bem. Então, no caso, seria feita a supressão do inciso 1º. Aí eu vou ter outra, né, que eu fiz outro apontamento no artigo 4º. A presidência da Câmara Municipal poderá indeferir o uso da tribuna quando, no parágrafo 1º, nos casos de dúvida ou indeferimento pela presidência, caberá às comissões de ética e decoro parlamentar, né, se constituída, e de justiça e redação, se pronunciarem a respeito. Nós ainda não temos a comissão de ética e decoro parlamentar, né, constituída. E também, antes até eu já... Talvez não seja tão imediatamente que a tenhamos. Então, acho que eu sugiro também que deixe somente a Comissão de Justiça e Redação, por enquanto. Não sei também, se puder, se quiserem, né, caberá. Então, mas e no caso nosso, essa comissão será constituída apenas quando houver, né, nós estamos criando... Então, nós vamos colocar lá no regimento, mas ela não vai ser constituída, ela vai ser constituída sempre que for solicitado, né? Então, no caso também já ficaria, né, caberia, não sei se inclui uma outra comissão, além de Justiça e Redação, mas como nós já decidimos que a nossa comissão de ética será permanente, porém, ela só será nomeada quando houver, né, então também teria, né, nós não vamos nomear uma comissão apenas para uma questão de tribuna livre. O que seria esse indeferimento da presidência? Tipo, a pessoa veio, se inscreveu e o presidente indeferiu o pedido dela. Aí ela pode recorrer
à comissão. Pediu, né, no caso da indeferimento pela presidência, caberá a comissão, ela recorrer não, né, caberá a comissão se constituída a redação se pronunciar a respeito. Também só se fala a pronunciar, né? Não fala também sobre reverter o indeferimento. Não. Aí as decisões das comissões serão soberanas, mas em caso de divergência, a matéria será submetida ao plenário para ser deliberada. Ah, não. Então, aqui aí já no parágrafo 2º, já diz. Então, por exemplo, o presidente indeferiu. A comissão achou que o indeferimento foi, né, improcedente, vai a plenário para ser, né, votado. Aí eu acho que está ótimo dessa forma. Assim. Então, seria mesmo só deixar então, a Comissão de Justiça e Redação. Ela tem também, sendo de justiça, na redação, porque você vai colocar de orçamento, não tem fundamento, né? Vai colocar social, saúde, a justiça e redação, que ela tem mais lógica para estar fazendo. Né? Então, ficaria também o suprimir, né, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar no parágrafo 1º do artigo 4º. No artigo 6 é onde fala, né, que encerrada a explicação pessoal, o secretário procederá à chamada das pessoas inscritas para ocupar a tribuna livre, nunca excedendo 3 oradores por sessão. Nós vamos, agora que vem a questão ali no parágrafo único, né, o presidente da Câmara designará um dos vereadores para recepcioná-los, indicando a seus respectivos lugares. Eu acho que não precisa ser um vereador, pode ser um servidor da casa. Né? Mudar também aqui vereadores por servidor. Né? E no artigo 7º, a pessoa que ocupar a tribuna poderá usar a palavra pelo prazo máximo de 10 minutos. Na maioria das cidades, esse tempo é variável de 3 a 5 minutos. 10 minutos tá bom. Né? Máximo 10, né? Máximo. Então, mas aí é máximo 10 minutos. Ela pode usar os 10 minutos, né? 3 são 30 minutos a mais, né? Então, eu acho que... 3 a 5 é pouco, né? eu acho que 5, para a pessoa que ela vem realmente já, né, que ela vem preparada para usar a tribuna, eu acho que seria suficiente. Tanto que seja, tanto para questões de... Tanto que ela vem aqui para fazer uma crítica, uma sugestão, alguma coisa, eu acho que 5 minutos seria um tempo. Viu, eu tenho uma dúvida. Isso que a gente está fazendo agora, não seria umas emendas? Não, teria que Não, passar... nós estamos só apontando, na verdade, Porque fazendo essa comissão, ela está fazendo apenas o levantamento e apontamento dessas questões. Né? E aí tudo isso será... Ela vai ser adequada a isso que nós estamos falando. E mesmo assim, depois da adequada, vai passar... Ainda o vereador que fazer tem... emenda, nós estamos fazendo a adequação do referido projeto em si, mas poderá depois apresentar as emendas. Mas então, no parágrafo, no artigo 7º, no caso, eu sou a favor dos 5 minutos. Que seria, na verdade, a metade do tempo da explicação pessoal do vereador. Né? O vereador tem 10 minutos para falar, até 10 minutos. Então, eu acho que a metade do tempo dado ao vereador, futuramente, se o tempo da explicação do vereador subir para aumentar, também aumenta. Poderia, eu acho que, vincular o tempo ao tempo dado ao vereador. Sempre ser na equivalência de metade. Não tem o problema da pessoa ficar 10, o problema é o que vai acrescentar para a gente meia hora. Né? Não para a gente, porque é uma coisa cansativa, né, para quem está assistindo. Não, e também tem a questão, né, meia hora de hora extra mais de servidor, de consumo, né, também tem essa... E aí, de uma certa forma, leva a pessoa a ser sucinta, né? Ela vai ter que preparar o que ela fala, ela sabe que ela tem 5 minutos. Ela vai ter que ser objetiva, né? E nessa objetividade aí não cria espaço, né? Então aqui eu não sei se vocês são a favor de limitar o tempo, né, já em 5 minutos, ou colocar que o tempo máximo será equivalente à metade do tempo da explicação pessoal do vereador, que por sinal, né, no momento, o regimento nosso é também contraditório nisso, né, porque na verdade nós temos 1 hora para a explicação pessoal, não seria nem 10 minutos para cada vereador. Nosso regimento fala de 1 hora para a explicação pessoal. Daria menos de 10 minutos. Então, eu acho que seria, na verdade, bom, acho que solicitar mesmo o tempo, eu acho. E não vincular a questão da explicação pessoal. Então, eu acho que colocar aí, eu, né, sugiro aí, no caso, 5, não sei, fica a critério de vocês. Concordo com 5. Revisão, Cristina. Você acha pouco, Revisão? 1 minuto vai mudar? 6 minutos, eu acharia. Foi uma média acessível, 6 minutos.
Já que não é percentual? 6 minutinhos, tá bom. O cara fala bastante, 6 minutos, 5 minutos também. Esse é o artigo 7º. Na verdade, nós vamos fazer as sugestões, né? E outra, às vezes fala 6 minutos, mas o cara vem e fala 2 minutos e vai embora, entendeu? Aí também não... Sim, mas ele pode E ficar... às vezes alguém fica até 6, é isso que eu tô falando. Aí eu tenho uma outra apontação. No artigo 8º, o orador somente poderá voltar a fazer uso da palavra na tribuna livre mediante nova inscrição, transcorrido o interstício mínimo de 30 dias. Eu tiraria 30 dias e colocaria o prazo em sessões ordinárias, tipo 2 sessões ordinárias. Também. Da mesma coisa. Mas se nós viermos a mudar, né, o número de sessão, então ele diminuiria para 15 dias. Se a sessão fosse semanal e se constasse aqui já que seria, né, prazo, por exemplo, no tempo de 2 sessões, né, esse prazo diminuiria de 30 para 15. Então, acho que a gente pode deixar constado o prazo em sessões ordinárias, ao invés dos 30 dias. Corridos. Você acha que E eu penso comigo 2 sessões, mas não sei vocês também, se acham que esse prazo tem que ser maior. Tem câmaras que eu vi que chega a 90 dias, né, se for contar. Até para dar oportunidade, vai ser para mais pessoas, né? Uma das emendas que poderia colocar essa questão da então, fila, né? Que nem para você falar, nós também temos uma fila, né? Então, o Maurício comentou comigo sobre algumas emendas, né, Maurício? Eu até tenho algumas para colocar, que eu fiz um comparativo, eu entrei no site da Transparência, da Câmara de Jaú, de Mineiros e de Torrinha, e peguei o projeto de tribuna livre das 3 câmaras municipais, que no caso é no regimento interno, das 3 câmaras é no regimento interno. Peguei as 3, imprimi e comparei com essa nossa. Por isso até eu perguntei agora, questionei o negócio de emenda, porque eu até nem fiz as emendas, porque acho que precisava desse parecer antes de fazer, né? Por isso que eu não fiz, mas aí... Uma das que o nosso jurídico cita que é necessário a gente se atentar é em questão, né, o período eleitoral. Eu tenho cidades que durante o período de campanha eleitoral não se é permitido o uso da tribuna livre. Seria alguma coisa também que a gente teria que já regulamentar. Bom, são diversos os apontamentos. Ficou 30 dias? Ficou 2 sessões? Não sei, aí... Eu acho que a princípio... sessões, então nós estamos em 30 dias. Eu acho que deixa os 30 por enquanto, sei lá. O que você viu nas outras, Maurício? Devia ter trazido para a gente ver também, né? Aqui é o seguinte, cada emenda dessa proposta aí irá para votação as emendas, uma a uma a emenda, né, da proposta. Então, nós vamos dar uma desconfigurada, né, praticamente na lei, na autoria da lei. O nosso regimento interno, no artigo 144, ele fala sobre substitutivo ao projeto de lei de decreto legislativo ou de resolução apresentado por um vereador ou comissão para substituir outro projeto já apresentado sobre o mesmo assunto. Aí, parágrafo único, não é permitido ao vereador ou comissão apresentar substitutivo parcial ou mais de um substitutivo ao mesmo projeto. Eu não sei... Talvez aí também a gente pode conversar com o autor do projeto, se ele prefere ter todas essas emendas, né, sendo passada em plenário, ou se atendendo ao artigo 144, se com essas considerações feitas por essa mesa, se ele prefere apresentar o projeto de lei substitutivo. Né? Então também seria... porque daí não continuaria sendo ele mesmo. O autor mas ele apresenta de acordo com o regimento, porque são várias alterações que está sendo feita no projeto. Nós desconfiguramos praticamente o projeto. Tudo bem, ele entraria com o projeto, mas ele entra novamente. Sim, ele usaria do artigo 144, aí não teria essas emendas que nós estamos propondo, porque além disso são, né, nós fizemos uma análise. Ele faria um novo projeto. Ele faz o projeto substitutivo com as correções disso que foi levantado por essa mesa. Emenda nenhuma. Aí emenda só em relação, né, se algum, porque eu acho que é importante, né, eu acho que já nós colocarmos, já que para solicitar que no projeto substitutivo traga um artigo falando sobre essa questão do período eleitoral. Não sei se vocês têm mais alguma coisa também que seria, né, pertinente. Maurício, você que viu os outros.
Eu tenho lá, mas eu esqueci de trazer aqui, eu ia colocar como emenda. Mas também nada impede eu conversar com o Dinho depois, não vai refazer o projeto? Converso depois com ele. Se ele quiser, coloca. Se não quiser, eu faço emenda e vai para votação. Certo. Precisa conversar já ou depois conversa? Não. Conversa. Eu acho que então a gente poderia finalizar o parecer dessa comissão, então, né? Anotando, né, passando no parecer, elencando os apontamentos feitos por essa mesa e solicitando que o autor do projeto... Eu acho que fica melhor tratar em sessões. Faz aí, vai dar 30 dias mesmo quando vai? Por enquanto. Sim, pode ser. 2 sessões. 2 sessões. Vamos manter 2 sessões. Então, sendo assim, todos concordam, então, que essa mesa emite um parecer, fazendo um apontamento dos artigos citados, né, e sugerindo ao autor que, né, isso, que embasado no artigo 144 do nosso regimento interno, apresente o projeto de lei substitutivo contendo essas correções. Né? E aí, que nem o Maurício falou, se depois ainda tiver algum vereador que tiver mais alguma emenda, ele apresenta dentro do prazo. A gente está falando em nós 4, né? Não adianta a gente 4 sim, tem os outros também, pode sim. Então, então, para não ficar... Imagine só, as emendas são votadas uma a uma. Imagina a gente vai votar esse projeto, nós vamos votar só aqui, nós temos aí quantas emendas já? Então, nós estaria fazendo essa desconfiguração. Mais simples, né? Menos trabalhoso. Sim. Já fazer a alteração, fazer um substitutivo e depois você também sugere que ele já coloque... Ou outro vereador. Então, nós podemos finalizar essa reunião. Considerando, então, essas anotações, podemos pedir, então, podemos fazer, né, o parecer, solicitando, então, que o autor do projeto apresente o substitutivo contendo já essas correções, né, apresentadas por essa mesa. E também já sugeri para os outros vereadores que queiram fazer uma emenda, que sugiram para ele no substitutivo já acrescentar. Já junta tudo. Já junta do Maurício, quem quiser. É que a emenda só pode ser apresentada depois que tiver o projeto protocolado, né? Eles podem, o vereador, né, se ele quiser, ele pode, né, falar com o autor. Pode colocar ela. Sim, pode. Pode trocar ideia com o Dinho, né? Sim, também pode. Combinado? Sim, então nós vamos já lavrar esse parecer para que toda a mesa assine, então. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a presente reunião da mesa diretora para deliberar sobre o projeto de resolução número 1 de 2018. Obrigado, uma boa noite a todos.